Namastê, irmãos e irmãs, amigos e amigas ouvintes da Rádio Esotérica FM e também amigos simpatizantes e associados da loja Esotérica Virtual, o portal do esoterismo e da espiritualidade. Estamos começando nesta quinta-feira mais um programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 21 horas, aqui na Esotérica FM, trazendo para vocês estudos continuados de esoterismo, de ocultismo, de teosofia e assuntos relacionados com a espiritualidade humana. Mas como sempre, vamos iniciar esse programa mencionando e pronunciando o mantra da vida una, composto pela doutora Annie Besant, e que nos ligará até as forças da grande fraternidade branca, dos mestres de compaixão e sabedoria, para que nós possamos ser canais de sua sabedoria para o mundo. Então pedimos aos nossos amigos que se concentrem, se desejarem, fechem os seus olhos e procuremos conectar com o nosso eu interno, procurando assim compreender, internalizar e tornar real o sentido dessas palavras. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz a todos os seres. E assim, meus amigos e amigas ouvintes, aqui quem está falando para vocês é Osmar de Carvalho, o coordenador da loja Esotérica Virtual. Estamos aqui com mais uma edição do programa Lux Esotérica, nesta quinta-feira, 24 de setembro, com muita alegria, dirigindo essas palavras aos buscadores da verdade, aos buscadores da luz interna, da luz que está no coração de cada ser humano. Porque cada um de nós é um espírito interdimensional, livre de qualquer amarras. E se nós estamos aqui na matéria, de certa forma, padecendo todos os problemas da limitação, é porque nós viemos aqui procurar uma experiência, procurar conhecimento, procurar a sabedoria. Então estamos todos juntos nessa caminhada. Eu agradeço a oportunidade que vocês me dão de estar aqui conduzindo para vocês esses estudos continuados de textos do esoterismo, do ocultismo, da teosofia e de tradições espirituais. Informações essas que sempre facilitam o nosso progresso, sempre nos ligam ao nosso eu interno. E nessa série de programas nós estamos estudando o livro O Lado Oculto das Coisas, de Charles Webster Leadbeater, grande ocultista, teósofo, foi bispo da Igreja Católica Liberal e também considerado o maior ocultista e clarividente do século XX. Ele realmente trouxe muita paz, muita luz para todos aqueles que buscam, independentemente de qualquer corrente religiosa ou espiritual a que vocês pertençam. Esse programa é dedicado a todos aqueles que buscam a verdadeira luz do Espírito, a luz que está dentro de nós. E desde segunda-feira nós estamos aqui estudando a questão dos centros magnéticos, né? E como o ser humano é afetado pelas cerimônias, né? E antes de entrar exatamente no assunto, Leadbeater comentou sobre a grande fraternidade branca, sobre o instrutor do mundo, e nesse ponto do estudo ele vai
nos comentar sobre as suas investigações clarividentes sobre o ritual da missa, né? Tendo Leadbeater sido um sacerdote da igreja anglicana da Inglaterra e posteriormente, ao fazer os seus estudos esotéricos de teosofia, sendo um discípulo de Madame Blavatsky, dos mestres da Fraternidade Branca, ele não abandonou essa sua corrente cristã, católica. Muito pelo contrário, ele ingressou junto com outros teósofos na Igreja Velho-Católica da Inglaterra, que posteriormente foi reformulada e passou a se chamar Igreja Católica Liberal, da qual eu também tenho a oportunidade de ser um sacerdote. Então, para mim, é uma felicidade nós trazermos aqui para vocês alguns estudos sobre o lado oculto da missa, né? Porque os católicos liberais têm a plena liberdade de buscar a sua compreensão sobre os mistérios cristãos, né? Diferentemente das outras igrejas, todos aqueles que ingressam na Igreja Católica Liberal se certificam de que eles são livres para interpretar as Escrituras, para investigar, e o que une realmente os católicos liberais não é um conjunto definido de interpretações teológicas, mas sim um amoroso ajuntar-se a uma participação devota na comunhão e naqueles ritos que o instrutor do mundo ordenou para que o benefício e a evolução da humanidade. Então, nesse ponto, Leadbeater vai falar sobre, ele já estava justamente mencionando que o instrutor do mundo tinha um objetivo maior ao tomar o corpo do discípulo Jesus, né, que posteriormente se transformaria no Mestre Jesus, passando durante aqueles 3 anos de pregação uma mensagem, uma boa nova, realmente um evangelho que viria a alcançar muitos outros povos, que não só aquele restrito à Terra Santa e especificamente ao povo hebreu, né? E também ele instituiu os seus sacramentos, né? E quando nós falamos do instrutor do mundo, nós não estamos falando apenas do período em que ele esteve juntamente ao Mestre Jesus, mas sim a períodos também anteriores, porque nós vemos que o cristianismo, dentro da sua ritualística, depois acaba adotando exatamente ritos dos mistérios que já existiam antes do advento de Jesus, né? Então, para aqueles que têm uma visão esotérica do cristianismo, não houve nenhuma ruptura dentro da tradição dos mistérios, né? Muito pelo contrário, Jesus, o Cristo, simplesmente os continuaram e os reformularam, de certa forma os engrandeceram, e é uma pena que muitos não tenham essa visão e imaginem que o cristianismo é uma invenção à parte dentro da continuidade da tradição religiosa, espiritual da humanidade. Ela é mais um dos canais para as bênçãos do instrutor do mundo, e aqueles que obviamente são criados dentro dessa tradição se regozijam e têm muita felicidade em participar desses ritos, né? Que obviamente não são ritos obrigatórios, né? Todo rito, na verdade, é uma forma de acelerar a evolução, né? Os ritos, eles são ações, né, que são artificiais, eles não existem naturalmente na natureza, mas tanto os grandes iniciados, os mestres e os homens que criam e que modelam esses rituais, na verdade eles têm consciência de que a evolução pode ser acelerada. Então, o ritual da missa que nós vamos comentar, obviamente esses comentários não têm nenhum objetivo de converter ninguém a qualquer religião, mas sim faz parte do estudo de como as pessoas que participam, ou até aquelas pessoas que estão numa comunidade
onde esses ritos são celebrados, como elas são influenciadas, né? Já que esse livro trata exatamente do lado oculto das coisas, né? Então, com relação à missa, dentro da pesquisa que Leadbeater fez, ele comenta, né? Minha atenção foi primeiro despertada pela observação do efeito produzido pela celebração da missa em uma igreja católica romana numa pequena aldeia da Sicília. E segundo a sua observação, no momento da consagração, a hóstia cintilou com a mais deslumbrante alvura. Converteu-se em um verdadeiro sol aos olhos do clarividente. E quando o padre a ergueu por cima das cabeças dos fiéis, observei dois tipos distintos de força espiritual que dela emanavam, o que poderia talvez ser tomado, numa comparação material, como a luz do sol e os raios de sua coroa. Irradiava-se a primeira em todas as direções sobre os assistentes na igreja. Em verdade, atravessava as paredes desta igreja como se estas ali não estivessem, e influenciava um considerável setor da região adjacente. Essa força significava, por sua natureza, um poderoso estímulo, e sua ação era a mais eficiente de todas no mundo intuicional, sem embargo de ser também enorme o seu poder nas três subdivisões superiores do mundo mental. Sua atividade assinalava-se igualmente na primeira, na segunda e na terceira subdivisões do plano astral, mas isto era um reflexo do mental, ou talvez um efeito ocasionado por vibração simpática. Sua influência nas pessoas que se achavam dentro do seu raio de ação era proporcional ao seu desenvolvimento. Em alguns poucos casos, onde existia um vislumbre de desenvolvimento intuicional, atuava como um forte estímulo, duplicando ou triplicando por certo tempo a soma de atividade nos corpos intuicionais e as radiações que eram capazes de emitir. Mas, porque na maioria das pessoas a matéria intuicional estava ainda quase totalmente adormecida, o seu efeito principal recaía nos corpos causais dos habitantes. E também com relação a essa influência, né? De qualquer modo, porém, todos os eu superiores, né, os egos dentro do raio de ação recebiam sem exceção um impulso efetivo e um indubitável benefício do ato da consagração, por menos que tivessem consciência disso ou ligassem importância ao que se estava passando. Também as vibrações astrais, posto que muito mais fracas, produziam um efeito de longa distância, uma vez que os corpos astrais dos sicilianos, né, onde esse fenômeno foi observado, pelo menos geralmente são bem desenvolvidos, não havendo por isso dificuldade para despertar-lhes as emoções. Muita gente que se encontrava longe da igreja, caminhando pela rua da aldeia ou entregando-se aos seus diversos passatempos nas afastadas encostas dos morros, sentiu por um instante um estremecimento de amor ou devoção, quando esta grande onda de paz espiritual e energia passou sobre o interior, apesar de certamente estar longe de imaginar a relação entre ela e a missa que estava sendo rezada em sua pequena catedral. Desde logo se vê que estamos aqui em presença de um esquema grandioso e de longo alcance. Claro que um dos grandes objetivos, talvez o principal, da celebração da missa é que toda pessoa dentro do seu raio de influência receba pelo menos uma vez por dia
um daqueles impactos tão bem calculados para promover os efeitos de que são capazes. Semelhante difusão de energia proporciona a cada pessoa tudo quanto ela está apta a receber, mas até mesmo as pessoas atrasadas e ignorantes não podem deixar de sentir-se melhor e como que tocadas de nobre emoção, enquanto que para as mais adiantadas significa uma ascese espiritual cuja importância seria difícil exagerar, né? Então, meus amigos, aí é a pesquisa de Leadbeater com relação à celebração da missa de um ponto de vista clarividente, de um ponto de vista oculto, né? Porque, infelizmente, nos dias de hoje, dias, né, de grande materialismo, onde as pessoas realmente já não dão tanta importância para o seu lado interno, para o seu lado espiritual, o mundo realmente banalizado que nós temos, onde se dá muita importância aos objetos, às grifes, né? Aos bens materiais, às posições sociais, né? Realmente isso que nós estamos comentando é praticamente um outro mundo, né? Porque quando o instrutor do mundo instituiu esse rito da consagração da hóstia na missa, e aliás isso não foi instituído por Jesus, na verdade esse ritual já existia desde a época dos antigos mistérios egípcios, né? Na verdade, tanto hebreus quanto cristãos, na verdade, são herdeiros de uma tradição egípcia, né? Onde já se tinha exatamente a perfeita noção de que toda a vida espiritual, toda a vida material, a única e verdadeira energia provém daquele centro espiritual e energético, material também, que é o Sol, né? Então, no Antigo Egito, isso era comemorado através de grandes discos, né, dourados, né, realmente cunhados a ouro, né, e que eram periodicamente retirados dos tabernáculos, dos templos, e eram expostos para a observação da população, que só enxergava o lado material daquela cerimônia. Porque o ponto de vista espiritual, ele é muito mais poderoso, porque sabendo exatamente dessa necessidade de evolução, de um maior contato do ser humano com a sua essência, isso só é possível através de uma interiorização, de uma conexão com o eu interno. Então se estabeleceu esse ritual, né? Um ritual que está estabelecido, né, como bem observou Helena Blavatsky no seu pequeno livro As Origens do Ritual na Igreja e na Maçonaria, texto esse inclusive que vocês encontram aí no site da Loja Esotérica Virtual, no Levir. Ali ela comenta que a origem do ritual da missa se encontra lá na antiguidade, quando os povos antigos justamente faziam uma celebração para comemorar as suas colheitas, fazendo uma oferenda e reconhecendo que é do divino, é do alto, é do universo que vem essa força que penetra na terra através das plantas, e a planta faz esse milagre da conversão da luz, né, pela fotossíntese, nas moléculas do alimento, que permite a nós que nós sobrevivamos, né? Ou seja, se não fosse esse mistério que as plantas realmente fazem de converter a luz solar numa molécula energética que nós podemos consumir, né? Quer nós nos alimentemos do vegetal ou do animal que comeu esse vegetal, nós na verdade estamos consumindo a energia solar, né?
Ou seja, nós comemos algo divino, algo universal, algo cósmico. E só isso já valeria a oportunidade de nós realmente refletirmos a cada refeição que nós fazemos, que ali não está meramente um objeto que nos foi trazido num saquinho de supermercado, ou então embalado numa embalagem bonita, decorada, né? E que nós fomos lá e compramos e levamos para casa. O que está ali na nossa mesa sendo servido, que foi cozido por nós, ou pela empregada, pela nossa mãe, num restaurante, em qualquer lugar onde haja alimento, o que se consome é a energia cósmica, na verdade a energia de Deus. Só isso faria entender, né, se nós prestássemos atenção, que cada refeição que nós fazemos é verdadeiramente uma missa, porque a missa ela é um banquete cerimonial aonde se oferta justamente os elementos da natureza que receberam as influências espirituais, né? Assim, quando Jesus se encontrava ali naquele momento da Santa Ceia, né, que era justamente um momento já de comemoração do povo judeu, né, dos hebreus, onde a Páscoa simbolizava a sua saída do Egito, né? Então, reunido com seus discípulos, aquele que era realmente uma pessoa de tamanha espiritualidade, de tamanha conexão com o instrutor do mundo, que foi Jesus, a sua conexão com a fonte dessa energia, com aquilo que ele chamava de Pai, né? Quando ele curava, ele dizia que não era ele que curava, era o Pai, né? E que a nossa fé nos conecta com esse Pai, ou seja, ele estava totalmente empenhado, investido da energia solar, da divina energia de Deus. Tanto é que ele, ali reunido, obviamente, de uma forma contemplativa e festiva, né? Ele partiu aquele pão e consagrou aquele vinho e ofereceu aos seus discípulos, dizendo que aquilo era o seu corpo e que aquilo era o seu sangue. Por quê? Porque ele se identificava dentro da sua natureza interna com essa energia. Então, o pão e o vinho são dois produtos naturais que passaram por diversas purificações e mantêm dentro da sua estrutura a energia cósmica que está ali investida naqueles objetos. Mas o que diferencia exatamente a missa de outros rituais é porque esses elementos são reofertados para o divino, para que mais bênçãos ainda sejam consagradas a ele. Não só a luz solar que foi ali capturada, mas verdadeiramente a bênção do segundo aspecto da divindade, do aspecto filho, né, do Cristo cósmico, é convocada para que o anjo da presença, o anjo que é comandado pelo instrutor do mundo, ele consagre através do sacerdote aqueles elementos e faça um outro milagre ali, um milagre praticamente idêntico àquele que a planta faz tão comumente na natureza, que é a planta faz ali a transformação da luz em alimento através da fotossíntese. Mas a consagração da hóstia guarda um outro mistério, que é o da transubstanciação, ou seja, a substância etérica, energética daqueles elementos são substituídas, né, pela própria vida da divindade, pelo próprio segundo aspecto da divindade. Então, aí esse alimento ganha uma outra dimensão, e para o clarividente, como bem descreveu Leadbeater, esses elementos brilham
como se fossem propriamente um sol, e ao comungar, ao se alimentar daqueles fragmentos, e não precisa ser uma grande quantidade, porque o objetivo dessa refeição não é se alimentar, mas é rememorar exatamente a nossa conexão com o divino. Então, ao sorver aquele vinho, ao consumir aquela hóstia, aquele pão ázimo que foi consagrado, penetra no nosso corpo uma vez mais a essência, a substância divina que nos originou e que está perenemente guardada no centro dos nossos corações. Aqueles cristãos, aqueles devotos que compreendem a natureza desse momento, né, saberão aproveitá-lo com a devida intensidade, porque deve ser um momento de entrega total, de comunhão devota, realmente de meditação, de êxtase, ao consumir uma vez mais esse elemento e relembrar que ele já está dentro de nós desde o começo dos tempos, nos guardando e nos reconectando com a nossa essência divina. E essa influência se alastra por todo aquele ambiente, por todo aquele tempo, e, como Leadbeater menciona, atravessa as paredes do templo e se espalha por toda a comunidade. Então é uma grande bênção estar nas proximidades de uma igreja, de uma catedral, de um templo como esse, porque ali periodicamente, quer seja diariamente ou algumas vezes por semana, esse ritual é realizado, e ali se rememora e ali se recompleta a ligação do humano com o divino. Daí, meus amigos, minhas amigas ouvintes, que se conscientizar disso é de grande importância, porque essa religião que foi instituída pelo instrutor do mundo tinha como objetivo atingir todos que a buscassem de uma forma indistinta. E é assim que a Igreja Católica Liberal, da qual eu participo, ela trabalha. Nos nossos altares podem comungar qualquer pessoa que se aproxime reverentemente daquele sacramento. Ela não precisa aderir, formalmente a nenhuma crença, e não precisa aderir a um conjunto de dogmas, a um conjunto de instruções, nem precisa fazer catecismo, nem nada assim. O que ela precisa é estar ali em posição, em condição de reverência, a fim de se beneficiar dessa hóstia consagrada e desse vinho consagrado que são ofertados numa missa. Daí que nós podemos muito gratamente dar a comunhão a pessoas de qualquer religião ou de religião nenhuma, porque a maior parte das pessoas hoje em dia não são religiosos praticantes, pode até se dizer católicos ou budistas ou espíritas, mas a maior parte das pessoas na verdade vivem uma vida, como diriam os antigos, uma vida pagã. Ou seja, porque a pessoa passa 99% do seu tempo pensando em coisas materiais, pensando em objetos, pensando no dinheiro, pensando nas contas, nas dívidas, nos problemas do mundo, e quiçá em 5 minutos ou 10 minutos do dia que quem sabe a pessoa se lembre que ela é uma pessoa espiritual. Então as pessoas na verdade não são religiosas, a religião hoje está relegada a um 3º ou 4º plano na vida das pessoas. Então, quando se dá essa oportunidade da pessoa acorrer a uma igreja buscando algo transcendental, porque essa é uma outra coisa importante do ser humano, além de todas as necessidades materiais, físicas que nós temos, que são inúmeras, e muitas pessoas nem sequer vencem essas necessidades,
nós também somos seres que temos uma ânsia pela transcendência. Nós sabemos no nosso íntimo que nós somos seres transcendentais, que nós somos verdadeiramente, como disse Jesus ao ser questionado pelos judeus, né, de que eles estavam se olvidando das escrituras do judaísmo, que dizem com todas as letras: nós somos deuses e nos temos nos esquecido disso. Nós sabemos isso, que dentro de nós existe uma natureza muito elevada e que esses rituais simplesmente fazem com que nós nos lembremos disso. Então, é muito grato eu ter essa oportunidade de trazer para vocês aqui, amigos, essa informação, esta instrução da transcendência e da realidade interna desse ritual da missa. Então, os meus amigos e amigas ouvintes aqui que estamos acompanhando no programa Lux Esotérica, agradeço aí a grande audiência daqueles que estão chegando ainda para nos ouvir, e vamos fazer nesse momento aqui do nosso programa uma pequena pausa para que vocês fiquem com uma mensagem aqui da Loja Esotérica Virtual, de que vocês podem retornar um pouco da energia e das instruções que vocês estão fazendo. Vocês podem nos auxiliar a continuar mantendo esse belo trabalho artístico aqui da Rádio Esotérica FM e também toda a divulgação que existe no site da Loja Esotérica Virtual. Então vamos fazer uma pausa e voltamos em seguida. Vocês vão ficar agora com uma mensagem da Loja Esotérica Virtual. Na seguida nós retornamos ao vivo aqui com o programa Lux Esotérica. E retornamos ao vivo, amigos e amigas ouvintes da Rádio Esotérica FM, irmãos e irmãs, simpatizantes e associados da Loja Esotérica Virtual, o portal do esoterismo e da espiritualidade, que vocês acessam lá em www.levir.com.br. Você está ouvindo o programa Lux Esotérica, que vai ao ar ao vivo. São exatamente 21 horas e 36 minutos desta quinta-feira. Aqui quem está falando, amigos, é Osmar de Carvalho, o coordenador da Loja Esotérica Virtual, e estamos estudando aqui o livro de Charles Webster Leadbeater, O Lado Oculto das Coisas, hoje falando sobre as influências ocultas da cerimônia da missa, né? Ou esse que é o grande ritual do catolicismo, esse verdadeiro mistério que foi deixado pelo instrutor do mundo para o benefício de todos, não só dos católicos, mas de todas as pessoas que estão nas imediações desses rituais, né? E Leadbeater continua aqui, vou ler até o final desse pequeno tópico aqui para nós comentarmos mais sobre o efeito oculto dessa celebração da missa, né? E Leadbeater prossegue, né? A elevação da hóstia imediatamente após a consagração não foi a única vez em que se deu a manifestação da força. Ao ser dada a bênção com o Santíssimo Sacramento, exatamente a mesma coisa aconteceu. Em diversas ocasiões acompanhei a procissão da hóstia pelas ruas, e sempre que ocorria uma parada em alguma igreja semi-arruinada e era dada a bênção em seus degraus, o duplo fenômeno se repetia. Observei que a hóstia custodiada no altar da igreja estava o dia todo irradiando a primeira dessas influências, embora não de modo tão intenso quanto no ato da elevação ou da bênção. Podia-se dizer que a luz brilhava sobre o altar sem interrupção, mas resplandecia como um sol naqueles instantes de especial esforço. A ação da segunda força, o segundo raio de luz,
podia também manifestar-se do sacramento guardado sob o altar, aparentemente a qualquer hora, embora me parecesse de certa forma menos vívida do que a irradiação imediatamente após a consagração. E continua Leadbeater: todas as coisas, os objetos relacionados com a hóstia, ou seja, o tabernáculo, a custódia, o próprio altar, as vestes sacerdotais, o véu isolante umeral, o cálice e a patena, todos se achavam inteiramente impregnados desse poderoso magnetismo e o estavam irradiando, cada qual em seu grau. E um terceiro efeito é produzido sobre o que recebe a comunhão. Aquele que acolhe em seu corpo uma partícula desse radiante centro, de onde fluem a luz e o fogo, se converte então em um centro semelhante e por sua vez também irradia força. As imensas ondas de energia que ele assim atraiu, associando-as consigo mesmo o mais intimamente possível, não deixam de influenciar seriamente os seus corpos superiores, os seus corpos invisíveis. Na ocasião, tais ondas impulsionam e põem as suas vibrações pessoais em harmonia com os veículos superiores, gerando-se deste modo um sentimento de intensa exaltação. Isso dá lugar, porém, a uma considerável pressão sobre os diversos veículos, e esses tendem naturalmente a retornar pouco a pouco aos seus estados normais. Durante muito tempo, a indescritível e vívida influência superior luta contra essa tendência no sentido de enfraquecê-la. Mas o peso morto da massa relativamente enorme das ondulações ordinárias do homem atua como um freio sobre aquela tremenda energia e gradualmente reconduz tudo ao nível habitual. Não há dúvida, porém, que todas essas experiências tornam o homem, ainda que numa fração infinitesimal, melhor do que era antes. Esteve ele por alguns instantes, ou mesmo por algumas horas, em contato direto com as forças de um mundo muito mais elevado do que qualquer um que de outro modo pudesse tocar. É natural que, havendo observado tudo isso, eu procedesse então a outras investigações para saber até que ponto essa exteriorização de força era influenciada pelo caráter, conhecimento ou intenção do sacerdote. Posso resumir o resultado do exame de grande número de casos sobre a forma de 2 ou 3 axiomas, os quais sem dúvidas poderão parecer surpreendentes a muitos de meus leitores. E esse é o tema seguinte que Leadbeater vai comentar, que é sobre a influência da ordenação, ou seja, daquelas ordens sagradas que recebem aqueles indivíduos que entram para o sacerdócio, que se tornam diáconos, sacerdotes ou padres, como popularmente se chama, e também aqueles que se tornam bispos. Toda essa classe de indivíduos realmente tem um outro tipo de influência, porque eles recebem também uma outra categoria de sacramentos, que são as ordens sagradas. Mas ainda comentando sobre a missa, sobre a ordenação, acho que é melhor nós tratarmos disso no programa de amanhã, porque há muitos comentários também a serem feitos. Mas a missa, uma vez mais nós repetimos, é um momento de extraordinária conjunção entre o mundo espiritual e o mundo físico, o mundo da matéria, porque ali se organiza um ritual, e esse ritual foi instituído pelo próprio Senhor do mundo para que as suas bênçãos viessem até os homens, e o instrutor do mundo,
Aí são duas pessoas diferentes. O Senhor do mundo, o grande iniciador único, Sanat Kumara, aquele que é mencionado na Bíblia como Melquisedeque, o grande rei de Salém, o sacerdote do Altíssimo, que é o chefe, a cabeça de toda a fraternidade branca nesse planeta. Então, esse ritual que nós mencionamos hoje como a missa, ele foi instituído nesse planeta pelo Senhor do mundo, ou também Rei do mundo, né? E ele vem sendo realizado por diversas civilizações ao passar do tempo. É óbvio que já centenas de civilizações já tiveram o seu nascimento, o seu apogeu e a sua decadência na história da humanidade. Mas sempre esse ritual da missa foi realizado e sempre ele teve esse objetivo de reconectar o ser humano com a sua fonte divina. Então, a grande oportunidade que nós temos é de participar ativamente desses rituais, porque é muito importante e facilita muito para o sacerdote quando as pessoas que vão a esse tipo de ritual, as pessoas que vão à missa, né, elas estão realmente preparadas intelectual e moral e principalmente sentimentalmente para auxiliarem aquele ritual. Porque o ritual da celebração da missa é um ato devocional. Então a pessoa precisa primeiro estar realmente imbuída desse espírito de devoção, né? Outra coisa que está realmente démodé nos dias de hoje, devido aos mesmos fatos que nós mencionamos, porque as pessoas realmente acham brega serem devocionais, imagina que devoção é coisa de fanático, né? De alguém que veste uma túnica branca e raspa a cabeça e sai cantando algum mantra aí pelas esquinas, ou então alguém que pega a Bíblia e coloca debaixo do braço e sai pregando nas praças públicas, né? Ou coisa que o valha. Devoção não é isso, meus amigos e amigas ouvintes aqui do programa Lux Esotérico. Devoção é uma postura, é um método de conduzir o grande sentimento que nós temos dentro de nós, que nos torna humanos verdadeiramente. Aquilo que realmente nos conecta e que nos torna semelhantes à divindade, que é o poder de amar, né? O amor é uma coisa que só acontece na sua plenitude conosco, seres humanos, porque nós somos realmente o fruto do amor, né? Desde o amor carnal até o amor sentimental, o afeto que nós recebemos dos nossos pais, daquelas pessoas que nos criaram, daquela devoção que nos foi dada pelos nossos professores, pelos nossos instrutores, pelos nossos parentes, nossos irmãos, nossos primos, nossas primas, tios, avós. Toda a estrutura humana, ela se organiza nessa grande estrutura que é a família para conduzir o ser humano dentro do aspecto do amor. Porque sem o amor realmente não existirá, não existe e nunca existiu a humanidade. Nós somos um fenômeno do amor cósmico e que se repete diariamente quando cada mãe dá a luz a uma nova vida. Surge no seu coração aquele amor, né, filial para com o seu filho, que não pode ser realmente esquecido, né? Que tragédia que nós vemos, ouvimos na imprensa, lemos na imprensa, de mães que abandonam seus filhos minutos, horas após terem feito o parto, né, terem dado à luz, porque essas mães estão totalmente fechadas para o que é realmente esse mistério que acontece por intermédio do corpo das mulheres, né?
que é a vinda de um ser espiritual para se encarnar na matéria, né? É praticamente o mesmo mistério que nós, sacerdotes, encenamos durante uma missa. A mulher realmente faz no seu próprio corpo, porque ela captura uma alma lá no plano espiritual e o conduz até o seu vaso material, que vai ser aquele feto que vai se desenvolver. E se uma criança não for devidamente amada, se a ela não for dada o sentimento, né, de proteção, de carinho, essa pessoa se deforma psicologicamente. E hoje todos os estudos que a psicologia, seus diversos ramos já sedimentaram, nos mostram isso. O ser humano não pode crescer sem amor. O ser humano não pode viver, né, convenientemente sem a presença da mãe, sem a presença do pai, porque eles são os dois aspectos, né? O aspecto pai, que na Santíssima Trindade é a primeira pessoa, e o aspecto mãe, que na Trindade é o Espírito Santo, né? Que nessa Trindade cristã fica parecendo o clube do Bolinha. O Espírito Santo, em todas as tradições do Oriente, as tradições antigas, é o aspecto mãe, o aspecto feminino. Então, masculino e feminino, primeiro e terceiro aspecto, criam condições espirituais e materiais para que haja o filho, né? Aquilo que é o fruto do amor, aquele que é o segundo aspecto da divindade, que é o Cristo, que é a consciência, que é a nossa capacidade realmente de amar. Então as pessoas que vão a esse ritual da missa têm que ir ali imbuídas de que elas vão participar de um ritual onde o combustível que faz aquela espaçonave daquele ritual funcionar é o combustível da sua devoção, do seu amor, que vai ser despejado naquele ambiente e que vai ser exaltado pela presença dos anjos que estão ali presentes até uma esfera superior, até que uma resposta divina possa vir naquele ato da consagração da hóstia. Porque realmente nós humanos precisamos nos conscientizar dessas relações de amor que nós temos, porque elas são as relações mais importantes para a nossa vida, né? O amor se manifesta principalmente de três formas. É óbvio que há muitas formas, né? Mas há três formas fundamentais de nós conduzirmos o nosso amor, o nosso sentimento. Porque quando nós encontramos um ser humano e nós nos achamos idênticos, né, iguais a ele, nós temos uma relação de amor com essa pessoa, que é a amizade, né? O amor entre os iguais. Quando nós encontramos uma pessoa que está em dificuldades, que está em sofrimento, uma pessoa que está num leito, enferma, ou que está padecendo das mais diversas dificuldades, então brota no nosso coração um outro sentimento de amor, que é o sentimento da compaixão, né? A compaixão é aquele sentimento de amor pela pessoa que nós sentimos estar um pouco abaixo de nós, que precisa de ajuda, que está carente, que precisa de alguma coisa material ou emocional, ou que precisa de informação, que precisa de instrução. Tudo isso é uma postura, né, de compaixão, e nós temos que agradecer profundamente aqueles profissionais que na verdade são verdadeiros sacerdotes dessa compaixão, que são principalmente os nossos professores, os nossos instrutores. Porque realmente ser professor, principalmente aqui no Brasil, né, nesse país que não muito bem reconhece essa função, os professores são mestres da compaixão, porque eles rasgam o peito dos seus corpos, né,
e passam horas e horas a fio ali distribuindo o seu conhecimento, às vezes, né, de uma forma quase a lhes deixar rouco e sem o devido reconhecimento. Mas há aquele amor que nós dedicamos àquelas pessoas, aqueles instrutores, aqueles mestres que nós, na nossa ignorância ou na nossa impossibilidade, né, de melhor averiguar, que nós julgamos superiores a nós, né? A devoção, ela é o amor elevado para aqueles que estão acima. Ou seja, se nós não identificarmos ninguém acima de nós, se nós acharmos que não há mestres, que não há santos, que não há própria divindade, né? Aí realmente nós estamos secos desse amor devocional. Muitas pessoas se aproximam de mim e realmente perguntam: Osmar, eu não sei o que é devoção, né? Porque realmente essa pessoa não teve uma conveniente educação do seu sentimento, da sua emoção, para perceber a importância desse sentimento. Mas é fácil a gente perceber realmente o que é a que coisa a pessoa se devota, né? Porque nos dias atuais existe uma commodity, existe uma coisa que é extremamente valorizada no mundo, né? E que é uma coisa abstrata, uma coisa que não existe em lugar nenhum da natureza, mas existe muito claramente para o ser humano, que é o tempo, né? A quantas horas, né, do nosso dia nós dedicamos a alguma coisa. E vocês percebam claramente que as pessoas dedicam várias horas a uma determinada coisa no dia. E essa coisa que a pessoa dedica esse tempo, é isso que a pessoa está se devotando, é a isso que realmente a pessoa tem como mais importante. Porque todos nós aqui, provavelmente que estão ouvindo esse programa, sabem que quando nós estamos apaixonados, a única coisa que cabe nas nossas mentes é aquela pessoa amada, e a todo instante a nossa mente volta para a imagem daquela pessoa, e nós desejaríamos estar 24 horas por dia agarrado ou junto com aquela pessoa, fluindo justamente esse amor, esse devotamento para a pessoa amada. E é realmente lamentável que a gente vê que as pessoas hoje são obrigadas a devotar, né? Aí no caso não é devotar, mas a dedicar a parte útil do dia para o seu trabalho material, que muitas vezes a pessoa nem tem tanta satisfação em realizá-lo, e aí a pessoa se frustra e a pessoa desenvolve doenças psicossomáticas devido a isso. E é assim que a gente percebe ao que as pessoas se devotam. Porque se a pessoa se devota à leitura, às artes, né? Se ela toma um determinado tempo para se dedicar à leitura, a se melhorar, a ir a uma conferência, a ir ao teatro, a ir ao cinema, a escutar um programa aqui na Esotérica FM, aí está a devoção da pessoa, né? Porque são momentos de entrega a certas coisas que nós achamos superiores e que nos beneficiarão. E a essas coisas nós dedicamos o nosso tempo, né? Daí que aonde está o nosso amor, aonde está a nossa devoção, aí com certeza estará o nosso tempo. E verdadeiramente também se diz que tempo é dinheiro, né? Então é aí que está o valor. E o oposto também é verdadeiro. Quando a pessoa chega para nós e diz assim: Osmar, eu não tenho tempo para ouvir o seu programa. Osmar, eu não tenho tempo para ouvir a tua rádio. Osmar, eu não tenho tempo para meditar. Eu não tenho tempo para ir nas palestras. Eu não tenho tempo para ir fazer isso ou para fazer aquilo. Na verdade,
nós podemos traduzir instantaneamente isso que a pessoa está falando, podemos trocar ali o não tenho tempo por eu não amo isso. A pessoa não ama meditar, a pessoa não ama estudar, a pessoa não ama ouvir música, né? As pessoas que adoram música, eu vejo aqui pela nossa estatística aqui da rádio, da Esotérica FM, tem pessoas que passam 6, 7 horas direto conectado, ouvindo aqui uma boa música na Esotérica FM, né? E há pessoas que dedicam muito tempo à leitura, e ali, quando nós lemos um livro espiritual, nós estamos nos abrindo para o nosso eu superior, nós estamos alimentando a nossa alma. Então daí, meus amigos, que quando a gente vai num ritual desse, ou quando a gente vai na nossa loja maçônica, ou a gente vai na missa, ou a gente vai num culto evangélico, nós temos que ir ali com o nosso coração cheio de sentimento de amor pelo Altíssimo, né? Reconhecer que Deus é a fonte de todas as coisas e que a Ele nós estamos retornando. E nós precisamos nos amar também, né? Ou seja, é preciso dar tempo para nós. Nós precisamos cultuar a nossa autoestima, nos melhorarmos e nos melhorarmos para sermos melhor para o nosso próximo, né? Porque para cumprir aqueles mandamentos que Jesus deixou, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, né? Nós realmente precisamos nos aperfeiçoar muito nesse aspecto, porque, como disse o apóstolo João nos seus evangelhos, Deus é amor. Ou seja, se nós quisermos conhecer Deus, nós precisamos analisar quais são as relações de amor que nós temos nas nossas vidas. O que nós amamos, ao que nós nos devotamos, ao que nós damos o nosso tempo, né? Porque aí você fica sabendo exatamente aonde que está o seu amor e quanto desse amor vai realmente para cima para coisas que nós julgamos superiores. Porque muitas pessoas que são mecanicamente criadas ali no catolicismo vão à missa e também não colocam toda essa energia lá na sua participação naquele ritual. Apesar dele ter um certo nível de automatismo, né? Uma missa que realmente funcione profundamente deve ser uma experiência estática, ou seja, a pessoa precisa entrar em êxtase, em comunhão, assim como nós entramos em comunhão com aquela pessoa que nós amamos, quando o tempo parece desaparecer, né? E ao contrário dos momentos de sofrimento, quando nós estamos em alguma coisa que nos satisfaz, naquelas relações de amor, quer seja a relação física, emocional ou intelectual, o tempo se contrai e parece passar muito mais rápido e parece que realmente ele existe de uma outra forma. Todos esses fenômenos, meus amigos, são fenômenos divinos, são fenômenos ocultos, e é realmente uma satisfação que nós podemos estar aqui nesse programa Lux Esotérica, trazendo para vocês aqui uma visão esotérica, uma visão espiritual, uma visão clarividente, aprofundando esses temas que podem ser e podem realmente nos influenciar no nosso dia a dia. Então nós vamos chegando ao final desse programa de hoje, do programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas aqui na Esotérica FM, agradecendo a audiência, a participação de vocês, não só aqueles que estão ao vivo agora comigo aqui, 22 horas e 3 minutos, mas a todos vocês que estão ouvindo também em outros horários as gravações do programa. Em qualquer hora, a qualquer momento, essas gravações estarão no site da Loja Esotérica Virtual, estarão aqui no site
da Rádio Esotérica FM. E se você tem alguma questão, alguma pergunta, as suas observações, as suas críticas ou os seus elogios também são muito bem-vindos, meus amigos e amigas ouvintes. Usem aí o formulário Fale Conosco, tanto na página da Loja Esotérica Virtual, como aqui na seção Contato, aí no menu da Rádio Esotérica FM. Fale conosco, mande as suas perguntas, nós queremos conhecer o seu pensamento e deixamos aqui o nosso abraço para todos vocês, muito agradecidos por ser um canal dessas mensagens, desses conhecimentos que por aqui estão fluindo. Então vamos encerrar esse programa de hoje mencionando uma vez mais o mantra do ser interno, esse mantra que realmente reconecta cada um de nós com a sua divina essência, brilhando no centro do nosso coração. Agradecemos, pedimos a todos, nos concentremos uma vez mais, fechando os nossos olhos, procurando o contato com o nosso eu interno e procurando compreender, internalizar e realizar o sentido dessas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita em nosso coração. Esse ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz a todos os seres. Que assim seja, meus amigos e amigas, ouvintes aqui da Rádio Esotérica FM, queridos amigos também, associados e simpatizantes da Loja Esotérica Virtual. Muito grato por todas as oportunidades de estar aqui a serviço de vocês. Agradecemos também as novas associações daqueles que estão chegando para fazer parte realmente desta casa que é dedicada à luz, tanto o site da Loja Esotérica Virtual como aqui a Rádio Esotérica FM. São dois canais que estão a serviço do lado espiritual da nossa natureza interna e está a serviço do Altíssimo, a serviço da espiritualidade de vocês. Agradecemos a audiência, o prestígio de vocês e encerramos nesse momento o programa Lux Esotérica desta quinta-feira, desejando, esperando que nós possamos nos reunir aqui na próxima oportunidade, sempre com muita saúde, com muita paz e com muita vontade de estudar junto com todos vocês nessa longa caminhada da nossa evolução. Agradecemos a todos e desejamos a vocês uma boa noite, um bom descanso e ficamos aqui muito agradecidos e esperamos encontrá-los na próxima oportunidade. Muitíssimo obrigado, amigos e amigas ouvintes. Até a próxima oportunidade. Boa noite para todos vocês, ouvintes aqui da Rádio Esotérica FM, aonde vocês encontram muita música e sabedoria para a sua alma. Até mais, amigos e amigas ouvintes.